A história do cinema começa em 1895, quando os irmãos Lumière apresentaram sua invenção, o cinematógrafo, em Paris. Pelas limitações tecnológicas, os primeiros filmes eram muito curtos, normalmente documentários e silenciosos. Mas aos poucos, os equipamentos foram evoluindo e as produções também. Depois do cinematógrafo foi a chegada do som no final dos anos 20. Com o som a gente passa a ter uma nova forma de compreender o cinema e o espetáculo cinematográfico. O cinema de ficção ele tem essa divisão que até em si ele é até meia hora, que é curta, a partir de meia hora é média e depois de uma hora ou de 70 minutos ele é longa, o que não é uma grande verdade nas atualidades. Então muita gente repadronizou o curta-metragem como um filme até 15 minutos. O lixo é levado para determinados lugares, bem longe, onde possa livremente sujar, cheirar mal e atrair doenças. Em Porto Alegre, um dos lugares escolhidos para que o lixo cheire mal e atraia doenças chama-se Ilha das Flores. Na década de 30, o curta-metragem ele entra como um complemento educativo. Tem muita importância porque o cinema, de fato, era um meio de comunicação único que existia, que juntava imagem e som, né? Na década de 50 é um pouco diferente, né? Porque a gente já começa a ter não só esse tipo de curta educativo, mas também um curta de ficção. Talvez a grande revolução seja o Nagra, no final dos anos 50, que permite que o cinema saia do estúdio, vá para a rua e se modifique completamente, né? A Companhia Cinematográfica Vera Cruz foi fundada em 1949 no centro de São Bernardo do Campo, pelo produtor italiano Franco Zampari e pelo industrial Francisco Matarazzo Sobrinho. A década de 50 ela é marcada pelo fato de que o ABC abrigava os estúdios da Vera Cruz. A fundação do Vera Cruz foi uma tentativa da burguesia paulista de criar um cinema industrial nos moldes do cinema americano. E essa turma realizou filmes talvez muito próximos do que se pensa que é Hollywood. Até doce de coco, quando é doce demais, enjoa. A ideia de se fazer cinema com gente competente surge daí. A companhia chegou a produzir e coproduzir mais de 40 filmes. E por meio dela, surgiu uma das mais importantes figuras do cinema brasileiro, Mazzaropi. Esse verso tão singelo, minha bela, meu amor. Por problemas financeiros e de concorrência, os estúdios fecharam em 1954, mas suas estruturas ainda são conservadas. E na década de 60, principalmente, você já tem um documentário político invadindo as ruas, e vem junto com a ditadura, e a importância dele está exatamente nessa coisa da resistência. Tinha o cinema novo, com grandes nomes como Nelson Pereira, o Glauber Rocha, que eram à frente do cinema como forma de resistência. Boa parte desses criadores, esses realizadores de cinema, tinham o objetivo filmes subversivos ou filmes que colocassem a situação política atual em crise. Nós tivemos duas fases, né, da ditadura. É preciso compreender que a primeira fase, 64 e 68, é uma fase meio que de alinhamento da ditadura militar com os cineastas. Ninguém queria mexer nem com os cineastas e os militares deixaram que o cinema vivesse o seu fluxo. Em 68, com o contragolpe, ou seja, os militares dando golpe nos militares, é que a coisa se arrefeceu. Foi realizado na década de 80 por cineastas do país. Então, por exemplo, a gente tem o Leon Hirschman. Leon Hirschman, ele fez ali o ABC da Greve, e o Hirschman, ele procurou esse momento da busca das diretas já, dos movimentos sindicais da década de 80, e retratou de forma documental muito boa o que era aquela resistência de metalúrgicos, pedindo, né, uma melhoria de salários, melhores condições, onde a resistência ela acaba se tornando até conjunta com a política, com a cultura. Então é um momento de ouro, é um momento cultural muito rico. Esses diretores acabaram se tornando marcos, né? Mas isso
não torna o ABC um polo produtivo. O ABC, na verdade, ele recebeu isso porque ali estavam acontecendo os movimentos de sindicato e outros movimentos culturais. Aqui, neste estádio de futebol, os metalúrgicos fizeram suas assembleias de até 100 mil participantes. Com a intervenção, o estádio foi tomado pela polícia. O ABC se torna uma praça de guerra. A gente estava envolvido num movimento pela democracia e a gente achava que era importante que os trabalhadores tivessem voz. Para nós era uma grande descoberta de um mundo que a gente não conhecia, porque a gente vivia fechado na universidade. Então a gente descobriu o mundo da política, não a política estudantil, mas da política sindical. Na época, você unia a questão das reivindicações dos trabalhadores, tanto na área da segurança, condição de trabalho, né? A questão salarial, você embutia isso à questão política que a gente estava vivendo. Por que estava acontecendo aquilo? Então você politizava o trabalhador, né? Então se usava desse método também para discutir a questão política e o momento que a gente estava vivendo, o movimento sindical, o que o país vivia naquele momento. Minha geração cresceu na ditadura, a gente não tinha conhecido outro regime. Então a gente viveu sob a ditadura e a gente queria viver num país com democracia, né? E a gente tinha a percepção de que a gente conhecia pouco as coisas. Eu acho que esse é o primeiro passo, né? Você assumir a sua ignorância, né? Para você aprender. E a gente via com muito fascínio aquilo, porque era um Brasil que a gente só via nos livros, nos artigos de ciências sociais e tal. O cinema te propicia o contato com o mundo vivo, com as pessoas concretas, não é uma ideia abstrata. Claro que você precisa ter suas ideias, né? Que isso diz respeito a um universo abstrato, o das ideias. Mas essas ideias, elas têm que ganhar corpo, carne e osso nas pessoas. Nós temos que vencer! Nós temos que ganhar essa guerra! O trabalhador que está ali no seu dia a dia, ele vai para a empresa, ele produz, ele volta para casa, ele toma um banho, ele assiste a novela, ele vai dormir. Para esse era muito difícil. Dá para dizer que ele não sentia medo. Lógico que ele sentia medo, porque você ser demitido naquela época, principalmente, era muito grave, dependendo da situação. Você não conseguia arrumar um outro emprego com muita facilidade. A gente conversava muito dessa situação por o momento que a gente vivia, né? A questão, principalmente a questão do regime militar da época, né? Então a gente deixava bem claro, falava para o pessoal que é o seguinte, o mínimo era ser demitido, o máximo era a morte. Não tinha outra saída. Para nós era muito fascinante. E quando começaram as greves, a gente viveu um momento de euforia, assim, de perceber que a gente estava no centro da história. Que a história do país estava mudando, que ia acontecer uma coisa muito importante no Brasil e a gente estava ali no núcleo daquele furacão que ia ocorrer historicamente falando. Então foi um momento muito intenso. Teve a intervenção, né, no sindicato, muita gente foi presa naquele momento. Muitos companheiros foram presos, né? Depois a gente também, com muita luta, a gente retomou. Então a gente fazia essas discussões em todas as empresas e quando chegava na Assembleia, era o sentimento que passava na Assembleia, era o sentimento de toda a categoria. A unidade da luta e a justiça das reivindicações prevalecerão sobre qualquer ato de força. E o cinema era uma grande janela para o mundo, para aquela geração. Era uma vivência claustrofóbica, né? Tinha censura. Então o cinema era uma janela para a gente não só discutir política, discutir nossos problemas, nossas angústias, né? Com a ascensão de um partido nascido do meio trabalhista, as reivindicações do proletariado ganharam mais espaço dentro do cenário político. Por supostamente terem voz graças à representação pelo Partido dos Trabalhadores, os movimentos grevistas diminuíram consideravelmente. Então a gente começava a imaginar assim, poxa, se a gente fundasse, a gente tivesse um partido que pudesse fazer isso transformar isso em lei. É bom para o trabalhador, é bom para a empresa, nós vamos ter menos gente no INSS aí com sequelas aí de acidente de trabalho. Então teria que ser uma coisa transformada em lei. Aí você começa a discutir com os trabalhadores isso. Pô, se tivesse um partido assim e tal. Partido dos Trabalhadores. Mas foi com essas questões que a gente chegou também nessa questão política aí. O movimento trabalhista se abrandou no ABC
e a força política que a região apresentava pareceu esmorecer. Eu percebi como o cinema era poderoso e como o cinema socializava, vamos dizer, de certa maneira, os problemas, as questões que me parecem importantes. Aos poucos, as produções de curtas-metragens documentais perderam espaço para o gênero da ficção. Naquela época, sei lá, final dos anos 80, a gente não tinha possibilidade de fazer cinema. Era um período assim que não tinha produção independente de cinema como tem hoje. Acabaram realizando não só curtas, mas documentários, clipes, todo qualquer tipo de trabalho audiovisual, e eles se sentem sim responsáveis por levantar a bandeira de que no ABC existe sim realização, é um polo de realização. Aos poucos, no ABC e em cidades próximas, surgem escolas e oficinas voltadas para a produção audiovisual. Em São Bernardo, a partir de uma iniciativa do governo, em parceria com o Ministério da Cultura, nasce o Centro de Audiovisual em 2012. O CAV oferece cursos gratuitos em áreas como cinema e animação. Eu não digo só São Bernardo, ao redor da Veracruz, eu digo no ABC mesmo. Temos em Santo André, nascido da gestão do prefeito Celso Daniel, a criação das escolas livres. Em 1990, Santo André já contava com um núcleo de vídeo e em 2001 surge a Escola Livre de Cinema e Vídeo, uma das principais referências em termos de produção do ABC. Foi a partir da Escola Livre de Cinema que realmente a vontade de produzir cinema assim, veio como uma possibilidade mesmo. Então ali a gente aprendeu a linguagem cinematográfica, a gente já tinha essa intimidade da produção artística por meio do teatro, assim, de pegar um texto, analisar o texto, encenar, fazer toda a produção daquele espetáculo. Quando a gente começou não existia o software de edição em computador, né? Era a ilha de edição mesmo, né? Aquela forma tradicional. O sistema de curta ele ganha quando você tem o boom da produção e tem que ter o boom da exibição. Não basta apenas você realizar, você tem que repensar o sistema exibidor também. Tem a facilidade tecnológica, o barateamento dos equipamentos, o recurso da internet. Então, se a gente parar para pensar, um celular já é uma pequena produtora, porque ele filma, edita, já posta na internet. Naquela época era mais assim, você tinha que produzir, escrever em festivais e torcer para ser selecionado. Na verdade, a ideia de fazer um curta, a ideia de fazer o Grande Mágico em si, ela veio depois de um tempo em que eu já estava estudando cinema, depois de um tempo em que eu tinha começado a pesquisar um pouco mais, a estudar um pouco mais, ler um pouco mais, experimentar algumas coisas. E acho que tudo foi se misturando até que chegou um momento em que eu realmente eu queria me desafiar. Com a popularização da internet a partir dos anos 90, a exibição de toda a produção audiovisual, inclusive curtas-metragens, se tornou mais fácil. Muito bem. Agora você vai colocar a carta no meio do baralho, aonde você quiser, tá legal? Em relação a técnicas de cinema, eu fui aprendendo, né, desde um tempo pra cá e fui aperfeiçoando. O São Luís do Obispo não era uma meta desde o começo, né? Na verdade, eu acabei descobrindo e acabei participando e vamos ver no que dá e acabou que deu certo. O que ocorre hoje no Brasil é que assim, a gente tem hoje mais produtoras, talvez uma visão um pouco mais eficiente do quanto a economia criativa pode ser usada a favor do Brasil. Sim, por isso que hoje em dia tem tantos festivais e tanta gente para concorrer com seus trabalhos. O curta vem esse experimentalismo que muito funcional para o cinema, muito bem-vindo para o cinema e gente com sangue novo junto com o curta, né? Hoje, por exemplo, fica muito mais fácil você ter acesso ao curta, principalmente quando você tem conhecimento de que um determinado grupo está produzindo e está causando algum tipo de frisson no meio cinematográfico. Tem a plataforma da internet, então você não precisa de um festival de vídeo para exibir o seu trabalho. Você faz, coloca na internet e você já tem o público inteiro para assistir o seu trabalho. Então, hoje em dia está muito mais democrático nesse sentido, né? A produção cultural na região do ABC vem se fortalecendo e os curtas-metragens ganham cada vez mais espaço. Nesses 60 anos de evolução cinematográfica, vimos como o curta-metragem foi importante para a formação do cinema atual. O ABC continua a descobrir o seu próprio potencial para ser cenário de temas e para produzir longas e curtas-metragens.